O planeta acaba de sair do ano mais quente registrado na história e entrou em outro ano que promete ser infernal. Vai ser possível evitar o pior do aquecimento global? Os políticos vão escutar o que os cientistas estão dizendo? Para falar sobre isso, nós conversamos com a pesquisadora Thelma Krug, do Instituto Nacional de Pesquisas Na Espaciais verdade, o que a e gente fala não é bem vice-presidente do do clima, a gente está painel falando do de clima da temperatura em ONU. termos de Veja condições o que ela climáticas, diz. né? A gente viu esse ano temperaturas bastante anômalas, né? Muito altas, e não foi só no Brasil, isso foi um fenômeno global. E você acaba, então, colocando esses resultados dentro de uma perspectiva que não é só a questão da mudança do clima, mas ela entra com fatores de variabilidade natural, a questão do El Niño, no caso do Brasil. Então, você tem aí alguns fenômenos que, conjugados, estão levando aí a uma anomalia de temperaturas de uma forma global, e não só no ano de 2015, mas em outros anos também anteriores a ele. 2015 foi o ano mais quente já registrado. O recorde vai ser superado? E o que a gente tem notado realmente é essa continuidade de temperaturas mais altas, né? Ou seja, é como se você estivesse tendo uma mudança de tendência da taxa de aumento da temperatura média, né, nos últimos 10 anos. Isso significa que você, se continuar numa tendência dessa, você vai ter cada vez mais anos mais quentes, porque há uma mudança de tendência. Quanto o planeta esquentou até agora? Já tivemos aí um aumento de aproximadamente 0,7 graus centígrados de uma forma global. Claro que há uma incerteza também relacionada a este número, né? Mas com esse aumento de temperatura você já tem impactos em vários, sob o ponto de vista socioeconômico, ambiental, você já vê vários impactos, né, podendo ser associados à mudança do clima. Já se você for para os países insulares, estão apavorados, porque já existe, não é, a constatação da elevação do mar, e algumas dessas ilhas, eventualmente, dependendo do aumento da temperatura, vão se perder. Inclusive, já há estudos de como é que esses países, as populações desses países, estariam se deslocando para outros países. O Acordo de Paris determina que o planeta não deve subir mais de 2 graus Celsius. Por quê? O IPCC trabalhou em cima de 4 cenários, na verdade, né? Um cenário onde você teria ações de mitigação bastante grandes, né? Ações bastante intensas, né, de mitigação, e um outro cenário onde não se faria nada, ou seja, deixa o mundo evoluir da forma como ele está evoluindo e vamos ver onde é que a gente vai chegar. E é claro que os governos eles assimilaram isso e já tinham negociado, antes de ir para Paris, que eles tinham uma meta de longo prazo de um aumento máximo de temperatura de 2 graus centígrados com relação aos níveis pré-industriais, né? E então Paris foi já com esse limite de temperatura de 2 graus já tendo sido acordado pelos negociadores antes. Alguns países pedem que a temperatura não suba mais de 1,5 graus. Isso vai ser possível? O esforço que vai ter que ser feito de mitigação é muito grande, é muito grande. Já para 2 graus, como eu estava falando para você, já vai ser muito difícil, porque você fala em cenários de grande redução, principalmente das emissões fósseis, né? Da parte de energia, da parte de processos industriais. Para os 2 graus, você está falando algo em torno de 40%, 70% de redução entre 2040 e 2070. E se você estiver falando em 1,5 graus, você está falando de 90% de redução. Num espaço de tempo mais curto, e então você já olha para isso, olhando que isso vai ser um desafio dos maiores que a humanidade já teria, na minha opinião, passado. Quando as emissões de CO2 precisam começar a diminuir? O IPCC, no último relatório, ele diz que a gente ainda está muito próximo de chegar no ponto onde você não consegue mais reverter, né, a mudança do clima. E aí, é claro que o que mais preocupa, Rafael, a meu ver, e preocupa muito o IPCC também, é que apesar de você ter toda essa constatação científica, toda essa questão dos impactos, todos os desafios que os governos estão, de uma certa forma, tratando, sejam eles países desenvolvidos ou países em desenvolvimento, em ações de mitigação concretas, você não está conseguindo ver a reversão das emissões anuais.
O que se espera é que você tenha uma mudança na tendência, né, que me parece está começando a acontecer, mas eu não vi esses dados pelo IPCC, então eu não posso te falar, mas justamente reverter aonde é o gargalo da mudança do clima, que está nas emissões fósseis, né? A queda no preço do petróleo vai atrapalhar a adoção de energias mais limpas? Não se espera, em curtíssimo prazo, que você tenha uma substituição dos fósseis por renováveis. Isso vai acontecer, né, de uma forma concreta, eu não tenho dúvidas disso, mas isso não é do dia para a noite, principalmente quando você tem aí fatores como a gente está vendo hoje de preços que deixam outras alternativas menos competitivas, né? Agora, o que o IPCC falou foi o seguinte: mesmo que a gente continue tendo as emissões fósseis, a gente poderia recorrer a tecnologias que fizessem com que você conseguisse, então, tirar da atmosfera as emissões, principalmente as emissões de dióxido de carbono. O que preocupa um pouco é essa questão de para onde vai, né, esse CO2, para onde vai esse gás, uma vez que ele vai dentro das fraturas, né, geológicas. O que acontece com isso? O IPCC não pode pressionar os governos a tomarem a decisão certa? Então, é aquele jargão que a gente usa no IPCC, né? O IPCC tem que ser, não pode ser prescritivo, né? Ele tem que ser, ajudar, mas ele não pode prescrever. Ou seja, ele nunca vai dentro de uma trajetória, né? Em que ele vai dizer para um país, você tem que seguir esse caminho. Ele jamais vai dizer isso. Então, o que ele faz, e ele acha que isso já é suficiente para sensibilizar os governos, é justamente dizer o que a ciência está apontando. Então, hoje, os países pegam essas informações científicas do IPCC e levam elas a sério. Então, o que a gente viu em Paris foi não só a importância de se levar o estudo do IPCC a sério, não foi só em Paris, essa ideia dos 2 graus como máximo. Por que os 2 graus? Por que não 2,5? Por que não 3? Porque se fez uma análise dos impactos. As pessoas que questionam o papel humano no aquecimento global ainda atrapalham o IPCC? Cada um pode ter seu ponto de vista, eu acho isso interessante, acho isso até importante, porque eu acho que o desafio é a gente poder realmente sentar numa mesa e colocar os pontos de vista e olhar as linhas, né, de defesa de cada um. Eu acho que a linha que o IPCC usa é uma linha científica, é uma linha constatatória, é uma linha de observações, e eu acho muito difícil negar que, de fato, essa mudança do clima esteja existindo. O IPCC vai ouvir mais os países pobres a partir de agora? Então, houve, para essa última eleição em outubro, 2 mudanças, 2 vagas a mais para a África e uma vaga a mais para a Ásia, né? A África está agora com 7 representantes, então você tem uma representatividade que não mudou muito com relação ao que era o Conselho anteriormente. Eu acho que o que mudou é um pouco mais da participação feminina, né? Ou seja, apesar do IPCC buscar o balanço de gênero, é muito mais difícil você ter esse balanço de gênero do que o balanço geográfico, né? Os governos manipulam as conclusões do IPCC? Em última instância, quem vai realmente aprovar o conteúdo, inclusive, dos relatórios são os países. Aí você fala, mas então tem uma interferência enorme dos governos nisso? Não, tem, você sabe por quê? Porque às vezes o pesquisador ele tem sua linha de pesquisa, ele gosta, ele quer explorar, ele quer ir mais a fundo. E muitas vezes aquilo não satisfaz, não atende às necessidades dos governos. Por isso que eu acho o IPCC muito interessante na sua Constituição, porque tenta alinhar, né, tenta fazer com que a ciência trabalhe também para informar os governos. Mesmo diante da urgência em cuidar do clima, o próximo relatório do IPCC só vai sair em 2022? Hoje nós temos 23 propostas de relatórios especiais na mesa. Provavelmente nós só teremos fôlego para fazer 2, máximo 3. Um, muito potencialmente, será o 1,5 graus, que é esse convite que seria um relatório especial. Leva 2 anos e meio para fazer, mínimo, né? Nós vamos ter que acelerar, porque isso nós teremos que entregar para a convenção em 2018. E depois nós temos proposta para a agricultura, proposta de um relatório especial para o oceano. Então a gente está esperando sim algumas informações saírem
entre agora e 2021 ou 2022, principalmente de 1,5 grau, que eu acho que já vai trazer informações muito concretas sobre para onde estamos indo, o que precisa para a gente chegar lá.